Uma boa noite a todos no nome do Senhor Jesus. Eu achei muito interessante essa leitura feita de Apocalipse capítulo 20, né? Achei muito interessante ela. E vem enriquecer o que nós estamos estudando. Achei muito interessante esses versículo 4, né? E vi, Apocalipse 20, versículo 4, que diz: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, né? E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós sabemos que besta significa poder. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E a gente, eu estava pensando como terrível não vai ser a grande tribulação. Como terrível vai ser a grande tribulação. E o irmão Branham diz que ele usa uma expressão assim um pouco pesada. Ele diz: eu preferiria que abrisse a minha barriga a sangue frio e colocasse enxofre quente dentro da minha barriga e a costurasse em sangue frio, do que estar na grande tribulação. Então a gente estamos vendo manifestações da besta e mostrando o seu poder. As bestas estão lutando, porque a grande tribulação ela se estabelece com o arrebatamento da igreja. Mas a igreja, a noiva, vai passar por um aperto. Ela vai passar por um aperto. Então, e vai culminar com degolamento. É assim que diz a Bíblia. Eles terão o seu pescoço cortado. Serão degolados, né? Degolados. Isso não é a noiva. Isso aqui não é a noiva. A noiva ela sobe. Isso aqui é a virginécia. Então eles terão. João viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Vê que não é a noiva, eles são degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Então é uma questão aí que nós sabemos que a noiva ela não passa pela grande tribulação, mas ela vai
Então, elas estão lutando aí, esses poderes, né, estão lutando, e isso deve deixar a gente atento, bem atento, porque são os sinais do tempo. São os sinais do tempo. Então, é o tempo de identificação. Nós vamos nos identificar. É um tempo que, se você vai ter que se identificar com alguma coisa. É uma identificação. E a gente vai observando como a gente está encontrando irmãos desfalecendo. Parece que eles não estão suportando. Eles dizem que não estão suportando, estão desfalecendo com tanto problema, com tanta luta. E eles estão desfalecendo. E alguns abandonando a fé. Muitos estão abandonando a fé, achando que isso vai resolver. O primeiro parágrafo que eu li quando eu pus meus olhos nessa mensagem e meu coração vibrou com o tema, é o parágrafo 3 da mensagem Identificação, que diz assim, logo a primeira frase: se você não tem uma igreja, você deve. Veja, você morrerá espiritualmente. Vê como uma coisa se você não tem uma igreja, você deve. Veja, você morrerá espiritualmente. Você simplesmente irá decrescer continuamente. E se você não tem uma igreja, você vai descrescer continuamente. Você vai descer, vai diminuir. E a mente, eu quero ler o parágrafo 7 dessa mesma mensagem, porque a gente vai observando, então a gente está encontrando as pessoas desistindo, abandonando a fé. Algumas delas não sabem nem o que fazer. E olha que não é crente noviço, não. São crentes que estão ouvindo, olha, há anos. Vem para a igreja há anos, não é agora não. Ele vem há anos para a igreja. Mas agora que estão sendo testados, porque ou nós subimos ou nós descemos, ninguém vai ficar levitando. E para você subir, você vai pagar um preço, e para você descer, você vai pagar um preço. De todas as formas, vão pagar um preço, ou para subir, ou para descer. Então, se você não tem uma igreja, você morrerá espiritualmente. Porque a gente sabe que a igreja, ela não te salva. Quem salva é Jesus. Mas ela ajuda você a manter o seu testemunho. Ela te ajuda a manter o seu testemunho. Ela não vai te salvar. Igreja nenhuma salva. Quem salva é Jesus. Nenhuma igreja morreu e derramou seu sangue. Quem derramou foi Jesus Cristo. Entende?
Ele é o esposo, ele é o noivo. Agora, como diz as Escrituras, se você se põe a ser frouxo no dia da angústia, você afrouxar nisso aí, então vai esperar o quê, né? Lá no Antigo Testamento, naquela batalha aparentemente perdida, Deus disse para Gideão, né? Aí juntou aquele grupo que não era pequeno em relação ao exército dos midianitas que eles iam enfrentar, mas era um bom grupo. Aí Deus disse assim: olha, manda os casados novos, os medrosos, manda eles voltarem, que estão casando novo, ainda nem geraram filho, então são noviços aí, manda eles voltarem. Aí voltou milhares. Eu penso em Gideão olhando aquela debanda terrível, meu Deus, olhando homens que, olha, mas eu pensei que esse homem tinha coragem, ele tinha aparência de ter coragem, e ele falava que tinha coragem, e agora Deus, porque foi Deus que deu a oportunidade, né? Não, pode voltar, diga a eles, porque Deus sabia, né? Deus sabia que uma pequena raposa, ela faz um grande estrago dentro da plantação de uva, né? Basta só uma pequena raposa, basta apenas um covarde para amedrontar um grande número. Todos que passam e o ouvem, param para ouvi-lo, vai ficar tremendo, né? Então, e esses dias a gente está vivendo hoje, nós estamos vivendo, e a coisa não está, o canhão não está nem apontado mesmo para nós ainda, né? Está pegando todo mundo aí, não está apontado para a noiva de Cristo ainda, não está bem direcionado, está pegando aqui aqui outro acolá, mas não está, né? Como vai ser na grande tribulação, que eles vão estar definidos, e muitos parentes vão denunciar os irmãos, muitos parentes mesmo vão denunciar, porque a Bíblia, Jesus disse que eles seriam traídos, vão ser denunciados, e essa coisa toda aí, isso só está tendo um ensaio, é um ensaio para a coisa, é um ensaio. Então esse parágrafo 7, ele retrata bem o que eu quero expressar nessa noite, que é isso aqui. É um trecho de uma oração. E então eu peço que tu concedas a esta audiência que espera agora a cura de cada pessoa que esteja na presença divina. Que este possa ser um dos maiores serviços de cura que jamais tivemos. Que algo possa acontecer, Senhor. Não sabemos como iria acontecer, ou o que mais poderia ser feito, mas rogamos que o Espírito Santo tenha preeminência esta tarde para ir romper em cada coração e em cada mente. Como acabamos de ler, que o sentimento que havia em Cristo esteja em vós. Eu rogo, Deus, que como vemos que a mente é a torre de controle de todo ser, a mente é a torre de controle de todo ser, que ela nos dirige e nos permita que a mente que havia em Cristo esteja em nós nesta tarde,
e ele estava sempre crendo na palavra, e que possa haver agora um grande derramamento de sua presença sobre nós. Vamos ter uma palavra de oração e logo após vamos ler Filipenses, capítulo de número 2. E só nos resta orar. A Bíblia nos ensina que se a gente estiver contente, alegre, a gente deve cantar. Mas se nós estivermos tristes, a gente deve orar. Devemos orar. E Senhor Jesus Cristo, esta é uma arma que o Senhor tem posto e à nossa disposição a oração da fé. E a oração da fé, ela pode muito em seus efeitos, Senhor. Eu agradeço a Ti pelos milagres que estão acontecendo nesses últimos dias e que o Senhor tem permitido que eu veja isso. Eu tenho visto o Senhor operar milagres, mas tenho visto também o inimigo trabalhar como nunca, trabalhando na mente das pessoas, nos pensamentos das pessoas, tentando tomar o controle da vida das pessoas, tentando dirigir as pessoas, porque ele sabe que a mente é uma torre de controle. E as pessoas são, o corpo, ele é dirigido pela mente da pessoa. Então, Deus, é um tempo apropriado que o Senhor nos conceda a sua mente, ter a mente de Cristo, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, o mesmo pensamento, o mesmo posicionamento. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Abençoe a todos os teus filhos que estão bem no meio desse tiroteio. Que nenhum de nós, que a Bíblia se cumpra na nossa vida e a gente veja cair 10.000 ao nosso lado, 1.000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas a gente não seja atingido. Porque estamos vivendo num tempo que a palavra falada irá ser manifestada, e a palavra, primeiro ela tem que ser um pensamento. Então, nós temos que ter a nossa mente controlada por Cristo. Ó Deus, e é uma guerra muito intensa, e cada um vai ter que vencer a sua batalha, Senhor. Porque nós temos a nosso monte para subir, para receber a adoção. Em nome de Jesus, nos ajude, abençoe teus filhos e filhas que não puderam vir, Senhor, não puderam estar aqui nesta noite. Eu peço a Ti a Tua bênção em Teu nome, ó Pai. Amém. Então vamos ler Filipenses 2 e o versículo 5, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe.
Então, nós estamos vivendo, é muito comum a gente ler esses dizeres em grandes empresas, onde tem guardas, né? Quando a gente lê um cartaz dizendo com a seguinte mensagem: quando desligue o carro, acenda a luz interna e identifique-se. Desligue o carro, acenda a luz interna e identifique-se. É muito comum isso, e hoje porque estamos vivendo em tempo de identificação. E nós estamos vivendo, irmão, num tempo de arrebatamento. Nós sabemos que o arrebatamento, ele se divide em 3 etapas. O arrebatamento se divide primeiro no alarido. A Bíblia diz: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E alarido é uma palavra de ordem. Nós vimos, parece na última mensagem de casamento e divórcio lá em Santa Isabel, quarta-feira. Muitos amigos, muitas pessoas boas, irmãos e irmãs, no tabernáculo Brana, em desordem. Em desordem. E homens que o Mombrana, e mulheres que o Mombrana amava, mas em desordem por causa de falsos ensinamentos. E lá ele destaca um deles, que é o casamento e divórcio. Então, o falso ensinamento levou bons homens e boas mulheres a estarem em desordem quando Deus estabeleceu a mensagem casamento e divórcio. E nos parágrafos 41 a 47 dessa mensagem de identificação, Mombrana fala de um dia que ele foi com a filha dele visitar um zoológico, e lá ele encontrou uma águia presa, presa pelo homem. E aquilo fez ele chorar, ao ver aquele pássaro celestial se batendo todo, tentando voar, mas entre ele e o céu tinha uma grade, uma gigantesca gaiola, feita pelo homem. Então ela pegava, olhava para o céu e voava. Quando chegava na grade, ela batia a cabeça e ela já estava sangrando e ela não sabia o que fazer. E o Mombrana chorou ao ver um pássaro celestial preso pelo homem. Depois ele diz que existe uma coisa pior do que isso. É ver um homem ou uma mulher que nasceram para serem filhos de Deus e presos. Então, só, irmãos, que nós estamos vivendo, eu vou citar uma escritura e vocês vão entender isso. Quem é convidado para as bodas tem que passar por uma porta. E nesta porta está o noivo com uma veste. E esse noivo,
Aí, então a pessoa se identifica como convidado e certamente seu nome deve estar na lista de convidados. E aí então, depois dele se identificar, então ele recebe a veste nupcial. E quando ele entra, então, para o recinto das bodas, então todos lá são iguais, eles se identificam. Isso Jesus ensinou para a gente, né? E nós estamos vivendo exatamente num tempo de arrebatamento, num tempo de alarido, num tempo que as pessoas, os convidados, eles estão recebendo a mensagem, estão crendo na mensagem e eles estão se ordenando, eles estão se posicionando, por bem ou por mal, mas estão. Ou com amor ou com dor, mas estão. Por isso, uma coisa muito importante, um destaque de agora do que nós acabamos de ouvir, é que diz assim: analise o seu sofrimento e veja se tem Cristo nisso. Analise, pense bem no seu sofrimento, no que você está sofrendo, e veja se Cristo está nisso. É fundamental você saber disso. Cristo está no meu sofrimento? Eu estou sofrendo por amor a Ele? Ou eu estou sofrendo por causa dos meus erros? Por causa da minha desobediência? Ou estou sofrendo para que isso me aperfeiçoe, me ordene, me posicione? Porque nós temos aprendido que não tem como você viver em dois corpos. Temos ouvido isso diariamente aí, fazendo uma síntese, né? Você vai vendo, não pode viver, não tem como você viver em dois corpos ao mesmo tempo. Ou vai viver num ou vai viver no outro. Agora, você pode ter duas naturezas em um corpo. A pessoa pode ter duas naturezas em um só corpo, num corpo. Mas ela não pode estar em dois corpos ao mesmo tempo. Mas ela pode ter duas naturezas. Então nós estamos vivendo nesses dias aí que a mente é a torre de controle de todo ser. A guerra está se estabelecendo em torno da mente, porque ela é a torre de controle. Agora, qual espírito vai controlar a tua mente? Vai ser um espírito que vai produzir fé para você ser arrebatado? Ou vai ser um espírito que está produzindo doença para você? Você está ficando doente. Você está ficando atormentado. Você é um homem atormentado. Vive em tormento. À noite está em tormento, de dia está em tormento. Vive 24 horas em tormento. Por causa do quê? Da mente. Essa guerra, o qual esses dois espíritos, eles estão travando uma batalha para controlar. Quem controlar a mente, controla o corpo. Agora, como é que você vai se livrar de pensamento? Me explica isso aí. Você tem resposta para isso? Eu vou parar de pensar. Mas lembre-se disso, a palavra falada, primeiro, ela é um pensamento. Você não fala sem pensar.
Você não fala sem pensar. Primeiro, para você falar, para que a minha voz saia, eu tenho que pensar. Isso é muito rápido, isso. Aí tem pessoas que dizem, eu falo sem pensar. Não tem como falar sem pensar. Você pode ser precipitado, eu fico até calado. Aí eu fui precipitado, eu fui precipitada. Tudo bem, mas dizer que falou sem pensar, como que vai falar sem pensar? Tem que primeiro pensar. Porque a palavra, ela é um pensamento expressado. Então você pensa e fala. Agora, você pode pensar e ficar calado. E segurar a palavra. Então, vamos analisando isso aqui. Então, observe bem. Se no seu sofrimento, analise-se o seu sofrimento e veja se tem Cristo nisto, porque é um dos trovões, a gente ouve muito falar isso, né? É um segredo dos trovões, é o regozijo na tribulação. É regozijo na tribulação. Em vez de desespero na tribulação, em vez de murmuração na tribulação, o que é coisa comum, né? Ó vida, ó azar. Em vez de desespero na tribulação, em vez de murmuração na tribulação, não, o segredo do cristão, da águia, nesses últimos dias é esse, dos trovões, é regozijo, é cantar quando pés e mãos estão presos, como Paulo e Silas estavam cantando quando as coisas iam tudo ruim, estava tudo contrário, estava tudo errado, estava dando tudo, do lado de fora estava tudo errado. Eles não tinham voz, não tinham quem o ouvisse, todos contra, mas eles tinham o regozijo na tribulação. Eles estavam presos e a Bíblia diz que eles cantavam com golpes de chicote nas costas. Não estavam cantando que tinha música, batida. Não, eles estavam cantando que a alma deles estava em regozijo. Você vai encontrando isso em Atos, né? Pegaram os discípulos, ameaçaram, deram chicotada neles, soltaram e eles saíram alegres, regozijando, porque os homens acharam eles dignos de sofrerem por causa do amor de Cristo, né? Da palavra. Então, esse é um segredo. É o regozijo, em vez de pensar em suicídio, em vez de pensar em deixar a mulher, deixar a família, abandonar tudo, vender tudo, ir embora. Não vai resolver nada. Porque isso vai dentro de ti. Isso vai contigo para onde tu for. Então é melhor tu fazer uma barricada e enfrentar. Correr, mas chegar uma hora de pegar a espada, sacar, e é o jeito. Tem que enfrentar. Eu vou passar minha vida toda fugindo? Correndo? Mas eu quero ler o 43 e deixar isso. Então esse parágrafo 7, né? Eu rogo, Deus, que como vemos que a mente é a torre de controle de todo ser, que ela nos dirige e permita que a mente que havia em Cristo esteja em nós nesta tarde. Permita que a mente que havia em Cristo esteja em nós nesta noite.
esteja em nós amanhã de manhã, meio-dia, de tarde, noite. Permita que a mente que havia em Cristo esteja em nós, nos dirigindo. Eu quero dar destaque ao 43, falando sobre a águia presa no zoológico, presa pelo homem. Caiu numa armadilha do homem. Ela é um pássaro celestial. Não há nada que possa segui-la. Isso me chamou muita atenção. Nós estamos vivendo num tempo que os falcões estão se desintegrando. Eu sei que é águia, mas não é real. Eu sei que ela rasga com bico. Eu sei que ela voa também, ela vai até uma boa altura. Mas ela não nasceu para ser arrebatada. E nós estamos vivendo em tempos que um falcão se desintegraria ao tentar segui-la. Seguir uma águia. Nada pode seguir aquela águia. Nada. Ela está sendo arrebatada, nada vai segui-la. Porque para começar, ela tem que ser arrebatada sozinha. Ela não vai carregar ninguém com ela. Ninguém, ela não vai poder carregar ninguém com ela. Porque a salvação é individual, é indivíduo. É você e Deus. É sua alma e Deus. É sua decisão e Deus. Eu vou esperar para... Então espera. Mas se você é uma águia e você está sendo arrebatada, todo falcão que te acompanhar vai desintegrar. Não nasceu para ser arrebatado. Não tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Todo falcão vai se desintegrar. Porque não há nenhum pássaro que consiga acompanhar uma águia. Não há nenhum pássaro que consiga acompanhar uma águia. Não se consegue arrancar uma pena de uma águia com a mão. Tente depenar um pato. Tente depenar um pato sem água quente, sem nada. Tente puxar a pena dentro de... Você vai ver. Um patinho. Um patinho disso, um patarrão. Agora imagine uma águia. Por que tem que meter um alicate para tentar arrancar uma águia, uma pena de uma águia? É porque ela nasceu para aquilo. Ela nasceu, ela veio ao mundo para resistir altas altitude. Ela resiste muita pressão. Numa outra expressão do cristão é essa: ele não é planta de estufa que tem que ficar borrifando toda hora. Ele é planta de deserto. Ele resiste a altas temperaturas. Oh, que Deus nos ajude a ter fé para arrebatamento. Um falcão se desintegraria ao tentar segui-la. Nada pode seguir aquela águia. E ela vai tão alto, seus olhos são relativos à sua elevação, que ela pode ver o que está fazendo quando está lá em cima. Ela pode ver o que ela está fazendo quando ela está lá em cima. E ele conclui com essa pergunta:
Que adianta subir até lá se você não sabe o que está fazendo? Que adianta? Subir a alta, uma altitude tão grande. Eu conheci um senhor que me disse, hoje ele sofre da vista, né? Sofre muito da vista. E ele disse que ele sofre da vista hoje, porque quando ele era novo, ele andava em alta velocidade em moto, né? E ele andando em alta velocidade, sem capacete, sem nada, então a água vai escorrendo por aqui. Uma velocidadezinha de moto. A água nos olhos vai escorrendo por aqui. E agora, quando ele amadureceu, tá seco. Aí ele tem que ficar lubrificando. E tem que usar óculos e sofre demais por causa disso. Agora imagine uma águia lá em cima pegando aquela pressão toda lá em cima, porque volto a dizer, para você subir, você vai sofrer pressão. E para descer também. Só que para descer, fica atormentado, é tormento, é preocupação, é falta de sono, é insônia, aí é um monte de doenças. Está pagando o preço, que está descendo. Agora, quando vai subindo, também vai sofrer mais. Só aí que sofre mesmo. Mas aí tem regozijo na tribulação. Porque o Senhor é a tua força. O Senhor é a tua alegria e a tua salvação é alegre. Você não perde a alegria da salvação. Pode até acontecer como aconteceu com Davi, né? Mas você não vai chegar no fim da linha sem alegria. Algo vai acontecer, você vai ser redimido, você vai ser transformado. Cristo vai dominar a tua mente. Ele vencerá a batalha e vai te controlar, e você vai ter a mente de Cristo. E será controlado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe, Deus te ajude, e que o Espírito de Cristo complete isso no teu coração, na tua alma. Entendeu? Que o Espírito de Cristo complete isso. Se Deus não fizer isso por você, não há nenhuma psicologia que vá fazer. Nada, nenhum médico não vai poder te ajudar. Se o médico dos médicos não te ajudar neste sentido, um médico terreno, que é uma sombra da sombra, não vai poder te ajudar. E se você tem o original, então para que pegar substituto? Fique com o original. Sofra por causa da palavra. Chore por causa da palavra. Se entristeça por causa da palavra. Veja se no teu sofrimento está Cristo. Veja, dê uma olhada lá. Você pode fazer esse exame. Ninguém pode te julgar, mas você pode. Você pode se analisar, parar, pensar. Você pode, né? E o homem deve analisar-se, né? Julgar a si mesmo. Deve-se julgar a si mesmo. Senhor Jesus, cuida do teu povo, dos teus filhos. Eu sei que, Senhor, todos nós estamos em tuas mãos. Ninguém pode nos arrebatar de tuas mãos. Por isso temos uma esperança viva. Nós temos uma esperança viva. Nós não estamos desesperançados. Nós não perdemos a esperança. Nós temos uma esperança viva. Que Jesus Cristo está conosco. Que o Senhor nos deu sua promessa. E o Senhor não é homem para que minta. O Senhor não está nos iludindo, o Senhor não está nos enganando. O Senhor está permitindo que a gente veja o levantamento dessas bestas, desses poderes governamentais, municipais, nacionais,
Nós estamos vendo a besta levantando-se, tomando a sua posição. Ela tem que tomar a sua posição nesses últimos dias, e ela está tomando a sua posição. O cristão tem também que tomar a sua posição, e ele está tomando sua posição. O incrédulo também tem que tomar a sua posição, ele está tomando sua posição. Tome a sua posição e tenha regozijo na tribulação, tenha regozijo na luta, quando tudo parece que está perdido, mas você tem uma esperança viva. Ele falou comigo, Ele me prometeu, Ele é Deus, Ele nunca mentiu, Ele nunca falhou, Ele é advogado, Ele é médico, Ele é amigo, Ele é juiz, Ele é rosa de Saron, Ele é tudo, Ele é minha força, Ele é minha alegria, Ele é meu Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Que a bênção da palavra atinja teu coração e te dê fé para vencer. Deus te abençoe.